Um, dois, três. Oi, pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um vídeo deste canal. Meu nome é Andervan, mas pode me chamar de Rovan também. Vocês já passaram no meu Instagram para ver as práticas de atenção plena que eu tô colocando semanalmente? Toda semana eu tô colocando um desafio focado na atenção plena. Nessa semana a gente completou o terceiro desafio e tem sido muito legal. Inclusive, receber o feedback das pessoas que estão testando, se divertindo e se desafiando ali estar no momento presente. E eu quero muito que você se some ao pessoal lá do Instagram e também comece esses desafios. São práticos, rápidos, simples, interessantes e com certeza vai fazer grande diferença na sua rotina. O objetivo é fazer com que realmente você esteja presente nas atividades cotidianas, das mais simples às mais complexas, para fazer com que você tenha uma vida mais consciente, mais plena e mais cheia de atenção dentro do que você faz. Você já passou pelo dia de esquecer uma chave? Aliás, pensar se tinha deixado o gás ligado, uma lâmpada acesa, algum som tocando, alguma coisa que você deveria ter feito e quando chegou no trabalho, na casa da sua amiga, num rolê, pensou, será que eu fechei? Será que eu esqueci? Justamente, muitas coisas acontecem porque a gente não está focado no nosso momento presente. E automaticamente, por fazer tudo no automático, acabamos por deixar a nossa vida muito sem noção, sem freio, sem consciência. E esse movimento da consciência diária é muito importante para que vocês, eu também, nós, não fiquemos nos questionando se esquecemos a chave em casa, se deixamos uma luz acesa, se o som ficou ligado. Além das pessoas lá do meu Instagram estarem gostando, eu também quero que você viva essa sensação semanalmente. Ainda faltam 53 semanas, então tem desafio para a gente viver. Pessoal, o tema do vídeo dessa semana vai ser 5 aprendizados que eu tive com a terapia. Sim, até o ano passado eu estava fazendo terapia, eu consegui fechar os 5 anos. Em alguns momentos eu passei quinzenalmente fazendo, em outros momentos eu passei realmente toda semana, e isso me trouxe muito conteúdo, muito autoconhecimento, muito desenvolvimento, me trouxe muita percepção humana de quem eu sou. E não teve investimento mais interessante, mais bonito que eu tenha feito por mim até o momento do que a terapia. Procure os locais da sua cidade que oferecem terapia de maneira gratuita, ou se você já dispor de uma condição para poder pagar a sessão, vai nisso também, tá? Tem locais que o plano cobre, tem outros locais que você vai precisar dispor de maneira particular mesmo. O importante é, gratuito ou pago, se esforce para você ter esse momento de um ano, mais, enfim. E também não deixe se perder dentro do processo, caso você não tenha um elo terapêutico de primeira. Tenta outra, tenta a primeira, segunda, terceira, quarta, mas não desiste. Tem pessoas que desistem, mas aí é todo um movimento de tá fazendo sentido agora, é o que me conecta, é o que eu busco, para além da relação com o terapeuta, é todo o movimento. Também não se force, caso você não esteja tão bem entendido com essa história de buscar terapia, com essa necessidade, porque talvez você só comece e não dê continuidade. O importante é que você esteja disponível, disposto e disposta a entrar nesse processo e se doar por inteiro. Para muitos nem sempre é fácil ter esse contato, a facilidade mesmo de ter um psicólogo, uma psicóloga, de ter acesso a esse movimento, até mesmo aos locais que oferecem de maneira gratuita. Acredito que o principal até o momento realmente seja a autoconfiança. Não é que eu tenha me tornado 100% confiante para tudo, mas eu passei a me tornar mais confiante para muita coisa. Ou seja, na minha vida, em sua maioria, eu descredibilizava muito alguns passos, alguns sonhos, algumas vontades, algumas opiniões e falas. Hoje eu já consigo me posicionar melhor e fazer com que as minhas falas tenham mais consistência, elas tenham mais segurança no que eu estou trazendo. E muito disso é porque eu estou organizado internamente. É um processo de validação, de crescimento e de lapidação de sempre. Ou seja, não é porque eu fiz terapia durante 5 anos que isso vai resolver toda a minha vida. Spoiler é que muitas pessoas desistem da terapia porque não se conectou com o profissional. Mas, se você não se conectou com a sala, com a pessoa, com a abordagem, troca. Dá para trocar. O importante é você não desistir desse amparo, desse movimento de autocuidado que a terapia traz. O segundo ponto foi o posicionamento. Com certeza, hoje eu sou uma pessoa muito mais bem posicionada em relação às minhas ideias, gostos, sentimentos e limites. Para o limite, então, virou muito mais forte, muito mais potente. Mas também, quem é que vai aguentar ser saco de pancada por tanto tempo, né? A terapia ela me trouxe essa visualização e eu lembro que logo no comecinho, eu ainda tomava refrigerante há 5 anos atrás e nem isso eu escolhia qual sabor que eu ia tomar. Eu deixava as pessoas escolherem por mim. Olha a loucura. Hoje eu me posiciono sobre meus limites, minhas sensações, meus sentimentos, meus espaços. Isso tanto vai para o âmbito pessoal como vai para o âmbito profissional e mudou a minha vida. Hoje, até uma louça que estiver perto de mim, eu ainda estiver comendo alguma coisa em algum restaurante, a pessoa chegar já querendo tirar, eu digo, espera só um pouquinho, depois tu leva. Alguém falar comigo mais alto ou me tratar mal, eu já chego posicionando também. Tudo de maneira muito educada, na voz calma, tranquila, mas dizendo que não se movimente mais à frente, porque daí já está ultrapassando o meu limite. E não é assim que vai funcionar aqui. Na conversa, pessoal, a gente resolve tudo. Eu não sou a pessoa que melhor conversa sobre tudo, mas eu também venho buscando desenvolver isso. Apesar de trabalhar com a comunicação e entender que eu me comunico até bem, eu entendo que na hora de falar sobre sentimentos, sensações e limites, eu ainda freio um pouco. Mas o posicionamento tem entrado muito nessa frente. E eu acredito que o posicionamento está muito ligado ao meu processo de autoconfiança.
porque você só se posiciona quando está se sentindo mais autoconfiante, certo? Pelo menos eu penso assim, eu acredito que isso não seja tão distante da nossa realidade. Outro ponto muito massa, que eu considero o terceiro ponto, foi entender melhor a minha relação com meu pai e a minha mãe. Anteriormente, talvez seja um pouco generalizado, as nossas relações iniciais são muito próximas e depois a gente vai criando distanciamento porque estamos criando o nosso formato de vivenciar o mundo. E isso faz total diferença porque estamos criando o nosso, os pais da gente têm um formato e muitas vezes entramos em confronto. Essa relação, ela por muitas vezes pode ser benéfica e por muitas vezes pode ser tóxica. Eu não sei como é a sua relação com seu pai, com sua mãe ou com a pessoa que te criou, mas o ponto é, quando a gente reconhece que essas pessoas são seres humanos, passaram por traumas, perrengues, chateações, têm suas histórias de vida com seus pais, avós, frustração de trabalho e de diversas infinidades que a gente também tem, fica mais fácil, fica mais leve a gente definir o caminho que vai seguir. E aqui eu não estou falando de aproximar porque é pai e mãe ou qualquer outra frente. Eu estou dizendo que aqui quando você percebe que as pessoas são humanas e se reconhece como humano também, você acaba conseguindo ou aproximar e acrescentar algo positivo nessa relação, ou leva algo positivo, mas separa, porque entende que não é o formato ideal para você. E aí você passa a se respeitar. E isso está muito ligado ao processo de autoconhecimento, o processo de autoconfiança, o processo de posicionamento, o processo de se autodescobrir. São assuntos sensíveis, mas para mim funcionou muito bem para eu entender como funcionava o meu pai e a minha mãe. No meu caso, houve uma aproximação maior com os dois, em especial com o meu pai, que era onde eu tinha uma relação mais afastada, e hoje eu entendo o quê? Entender os papéis da minha mãe e do meu pai na minha vida e entender que são pai e mãe, não filhos ou amigos, trouxe uma relação muito mais saudável. E eu não sei para quem faz terapia se tem essa mesma percepção de aproximação ou de separação. Porque passamos a entender a figura e a representação de cada um na nossa vida, principalmente ao longo do tempo e como eles eram no passado. Isso, com certeza, foi uma mudança muito grande. O quarto ponto está muito ligado à criança interior. Com certeza eu não estou colocando só por ordem de acontecimentos, mas sim de que eu fui lembrando para colocar aqui. A criança interior é tudo que a gente vivenciou e não vivenciou na nossa infância. Então, alegrias, frustrações, repressões, motivações, todo acolhimento ou desacolhimento da nossa família, tudo está focado ali naquele movimento. Infelizmente ou felizmente, isso aí eu preciso abrir porque nem todo mundo teve uma infância difícil, a partir desse movimento da infância, da criança interior, os padrões e os comportamentos são definidos. Relação com o pai, relação com a mãe, relação com a avó, o que você escutava, como você era permitido a fazer as coisas, o que você ouvia, o quanto você era encorajado, encorajada, quantas coisas você vivenciou no período da infância que ainda hoje reverberam em forma de comportamento. É tão forte isso, galerinha, que movimenta relacionamentos, alimentação, exercício, o sono, a forma como você se vê merecedora ou não. Tudo isso vem da nossa infância, das coisas que nós ouvimos, das sensações que sentimos, das validações que tivemos, de todas as situações que nos compuseram enquanto criança, enquanto ser humano. Então hoje, muitos comportamentos são reflexos da sua criança interior. A minha dica é: cure a sua criança interior. Não vai ter coisa que te libere mais da vida, te traga mais liberdade para viver e se sentir seguro, segura, do que cuidar e olhar para a sua criança interior. É um processo doloroso, é um processo forte, é um processo longo, mas esse foi um dos pontos revolucionários dentro da minha jornada terapêutica e com certeza para você também vai fazer muita diferença. Se você não consegue fazer terapia hoje, se não consegue fazer no próximo mês, pelo menos pesquise sobre criança interior e com certeza você vai ficar muito abismado com o quanto de coisas, sensações e emoções que você consegue curar a partir daquele momento e ir para frente. É claro, pessoal, que eu não posso ser responsável de dizer que sozinho, sozinha, vai conseguir fazer isso de maneira intencional, do jeito que deve ser. Então, a terapia é a minha principal dica de hoje. Outro ponto muito importante também, e muitas vezes difícil, é parar quando necessário. Hoje, inclusive, eu já parei meu processo de terapia porque eu queria iniciar um outro formato de vivenciar o meu autoconhecimento e deixei em stand-by. Mas isso também vem muito do meu processo de autoconhecimento. A terapia é o melhor formato de se conhecer. Eu parei pelos primeiros 6 meses, agora de 2025, para focar em outro formato de autoconhecimento, que é a teatro-terapia. Depois eu vou trazer detalhes aqui para vocês. Mas, basicamente, esses 6 primeiros meses eu queria me conhecer de uma maneira diferente. Eu queria me testar e me desafiar. E eu sei que eu tenho conseguido ao longo das aulas da teatro-terapia. Eu vou trazer em algum vídeo para vocês também, para que vocês consigam ter acesso ao que é essa frente tão massa. O ponto é que o parar, não é só para minha relação terapêutica. Isso foi um desafio, eu consegui entender que eu também queria parar por hora, porque eu queria seguir um outro formato de autoconhecimento. Mas isso vai em especial para as nossas relações. As relações que nos desgastam, que nos chateiam, que desconfiguram a nossa forma de viver, que nos bloqueiam. O famoso relacionamento abusivo. Mas o relacionamento abusivo ele não é só com uma pessoa cônjuge. Ele também é com o pai, com o amigo, com o trabalho, com diversas frentes. E assim como o parar não fica só para relacionamento. Fica para alguma coisa que você já não quer comer mais, uma casa que você não quer mais viver nela, um filme que você assistia muito e já não quer assistir, uma música que era a sua música da temporada e já não faz mais sentido. O parar é muito necessário. Muitas vezes a gente não sabe quando parar.
e o nosso limite ele fica sempre sobrecarregado e sempre sendo negociado. Quando, na verdade, quando a gente negocia o nosso limite, algo incrível e potente acontece. O nosso corpo fala. Quando eu digo incrível, é porque o corpo ele é incrível, não porque a sensação vai ser boa. Mas quando a gente ultrapassa o nosso limite, quando a gente não nomeia a situação, emoção e sentimento, o nosso corpo adoece, a garganta fica inflamada, o estômago dói, você não dorme direito, você fica estressado, a sua cabeça está sempre sentindo algum peso, enxaqueca, os seus ombros, a sua nuca pesa, tudo em você começa a desfalecer, ou seja, você começa a esmorecer porque não está vivenciando a sua verdade. O não e o para são pontos essenciais na vida adulta e não tem como a gente estar fugindo. Eu vivenciei isso, esses aprendizados na terapia, estou buscando manter, dei uma paradinha agora no primeiro semestre para focar em outro formato de autoconhecimento. E eu sei que o processo terapêutico é o mais ideal e eu pretendo voltar agora em 2025.2, porque o meu processo de autoconhecimento dentro da terapia precisa de continuidade. Não é porque eu vivenciei 5 anos que me trouxeram pontos positivos que eles vão se perpetuar até o final da minha vida. Ao contrário. Já falei que somos seres mutáveis e como seres mutáveis estamos sempre mudando. E é muito importante a gente entrar numa rotina de autocuidado, de autodescobrimento com pessoas qualificadas, que no caso são os profissionais da área da saúde, dentro ali da psicologia. Pessoal, foram 5 pontos contados de maneira breve, mas se eu fosse detalhar e esmiuçar para vocês, com certeza teriam muitos mais detalhes dentro dessas frentes. Todos esses detalhes levariam muito tempo para eu poder explicar para vocês, mas o meu ponto principal é deixar a dica do Vanvan, fazendo com que vocês procurem terapia gratuita ou paga, mas que vocês não deixem de se conhecer dentro de um processo conduzido por uma pessoa profissional. Combinado? A dica de hoje é esta e o conteúdo é muito focado em pontos positivos que eu vivenciei e eu queria muito te inspirar também para poder te ajudar dentro da tua vida. Isso vai reverberar em todas as frentes, na tua área profissional, na tua área pessoal, nos teus relacionamentos, seja de amigo, seja de namorado, namorada, seja de casamento, seja consigo mesmo, que é o ponto importante, o mais importante, inclusive. Não deixe de se conhecer, não deixe de buscar o autodescobrimento, porque tudo isso ao longo do tempo faz total diferença. Combinado? Vou saindo daqui com a esperança de que você vai conseguir consumir o conteúdo desse vídeo e vai ter algum plano de ação para fazer com que realmente seu processo de autoconhecimento seja bem estruturado e você consiga vivenciar da melhor forma a sua vida. E além disso, vou lembrar novamente do desafio de atenção plena que está rolando lá no Instagram. Já falei no começo do vídeo, mas link aqui na descrição para você vivenciar a sua vida com mais atenção plena lá no meu Instagram e se juntar às pessoas que já estão fazendo a prática. Combinado? Pessoal, muito obrigado por assistir mais um vídeo e até o próximo.